Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias, do canal Grimório Adaptado, e hoje eu venho falar sobre a antecipação do efeito kármico através do processo ritualístico do ato mágico, né? E isso aqui tem um pouco a ver também com aquele vídeo que eu trouxe sobre a severidade dos anjos, né? E eu venho falar isso aqui porque me ocorreu o seguinte, né? Eu vou tentar resumir o máximo possível aqui a ideia. O ser humano, quando vem ao mundo, de acordo com a Kabbalah, ele tem, né, esse trabalho que deve ser feito, que é o trabalho de correção da alma, e que implica também no trabalho de correção do mundo, porque uma vez que o indivíduo alcança o efeito do despertar da consciência, ele busca então entender o seu papel no mundo e, através desse processo, ele descobre ali a necessidade dessa correção da alma, né? A ideia da Kabbalah é que uma vez que o ser humano, o primeiro ser humano criado, né, que é representado ali no conto de Adão e Eva, né, Adão, seria uma ideia de que o ser humano, quando tentou alcançar esse estado do divino, né, ele tentou ser como Deus. E o que seria esse ser como Deus na visão da Kabbalah? Né? A gente aqui no Ocidente tem uma visão um pouquinho distorcida sobre isso daí. A gente entende que o ser humano ele buscou um sentimento de tentar ser como Deus, no sentido de usar desse poder, né, com egoísmo, ter esse conhecimento que Deus tem para poder fazer as coisas atuarem em seu favor. Mas não é bem essa a ideia. A ideia de tentar ser como Deus implica no fato de que o primeiro ser humano tinha uma grande pureza. Então, Deus tendo essa natureza de doar, né, Deus tem essa essência de estar sempre concedendo bênçãos, ele está sempre derramando, né, através desse influxo de sua luz divina na criação, essas bênçãos. Ele criou então o ser humano com a natureza de receptor. Então o ser humano, por isso, né, por ter essa natureza de receptor, o ser humano tem esse grande desejo de ter coisas, desejo de receber. E por isso o ser humano está sempre buscando satisfazer os seus desejos, né? O ser humano está sempre buscando satisfazer os seus impulsos, porque ele tem essa necessidade de receber essa satisfação. E com isso, né, o ser humano acaba não tendo condições de controlar esse desejo, o nível desse desejo, e acaba desejando além do que ele precisa, acaba desejando de uma forma negativa, né, porque tudo que que a gente busca em excesso, né, esse desejo acaba sendo excessivo, então acaba sendo de caráter negativo. Né? Tudo que em excesso é prejudicial. Então, dentro desse princípio cabalístico, né, do ser humano ser esse ser que tem essa natureza de receptor, mas que não sabe controlar esse desejo de recepção, entende-se que esse primeiro ser humano, ele, em seu estado de pureza, né, de grande pureza, ele tentou ser igual a Deus em que sentido? Ele queria também ter essa natureza de doar. Então, o que era a ideia? Se Deus dá prazer ao ser humano, doando as suas bênçãos, derramando a sua luz divina, esse ser que tinha essa pureza, que a gente pode dizer até um tanto infantil, entendeu que ele poderia, tomando daquele conhecimento, né, daquela ciência, que é mencionada ali como sendo algo instigado, né, sugerido pela serpente do Éden, que pode ter sido a voz de sua própria consciência, mas que é metaforizado através de uma personificação serpentina. Ele, nessa sua pureza, ele entendeu que seria capaz, então, de se tornar como Deus, sendo capaz também de doar, né, e conceder o prazer a Deus. Né? Então, a ideia é de que, quando ele tentou fazer isso, ele descobriu, né, a sua natureza, a sua condição, e viu que não tinha estrutura suficiente para receber esse influxo daquela luz divina, que era tão grande. Ele tinha uma certa incompatibilidade e, com isso, a sua alma se quebrou em milhares de fragmentos. E esses milhares de fragmentos, então, vêm ao mundo, né, de forma encarnada, e tem que passar por esse processo
onde o sofrimento que o ser humano enfrenta no mundo, sofrimento esse muitas vezes que é fruto desse desejo desenfreado, onde encontra ali obstáculos, né, para ser alcançado, o ser humano vai se lapidando, vai se desenvolvendo até chegar nesse estado, desse despertar da consciência, onde ele entende então que ele precisa buscar se reconectar à sua essência divina. Então, viver uma vida aprazível, né, diante dos olhos do Criador, buscando esse altruísmo, né, que é essa característica do Criador. Então, para alcançar esse estado de altruísmo em sua pureza, né, nesse nível elevado de pureza, ele vive lutando, combatendo a si próprio, combatendo o seu ego, combatendo o seu desejo desenfreado. Então, quando o indivíduo descobre, em partes, né, porque a maioria das pessoas ela vai buscar na magia a satisfação desses desejos. Só que dentro da magia salomônica, eu descobri que existe ali esses fragmentos da Kabbalah que foram inseridos, né? Porque a magia salomônica que nós conhecemos, trazida ali pela clavícula de Salomão, eu já disse isso aqui antes, ela é um sistema híbrido, né? Porque ela traz ali em sua estrutura aquela magia dos papiros egípcios, né? Os papiros gregos, traz ali aquela magia greco-egípcia, a magia pagã, e agrega também essa magia cabalístico-judaica, né? Então, através desses fragmentos cabalísticos, né, é possível se chegar à compreensão dessa necessidade de reconexão com a sua origem divina. Então, o operador, geralmente, quando chega na magia, ele não vai por esse caminho, ele não vai entendendo que esse é o rolê, a ideia do rolê. Geralmente se vai, né, com aquela ideia cosmogônica que nós trazemos, principalmente nós aqui como ocidentais, né, essa ideia cosmogônica de lidar com essa roupagem cultural, né, de deuses, de anjos, ou, né, aqui dentro da magia salomônica seria isso, né, outros sistemas de magia vão lidar com outros tipos de energia que existem no mundo, que de acordo com cada cultura ali tem a sua roupagem, né, vão ter os seus nomes, a forma de buscar atrair a atenção dessas energias. Mas, em resumo, geralmente se busca isso na magia, busca-se a realização desses desejos. E uma vez que a gente entende, né, que a gente pode mudar a nossa vida, o nosso destino, mudar as coisas, os eventos, né, que acontecem na nossa vida de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que nós entendemos que vai nos satisfazer e que vai ser benéfico para nós, nós interferimos nesse processo de desenvolvimento, né, da correção da alma e que impacta também na correção do mundo, que é o nosso Mazal, que no mundo ocidental nós entendemos que é o horóscopo. Então o ser humano ele nasce ali sob uma série de influências, né, que são descritas como variáveis, e essas variáveis elas recebem correspondências simbólicas nos planetas, nos astros. Então disse que dependendo do alinhamento dos astros, né, o indivíduo nasce com uma série de características e está suscetível a agir de acordo com as adversidades, com os eventos durante a sua vida, de acordo com seguindo uma determinada tendência, conforme essas características que ele traz como uma bagagem de seu eu, né? E esse eu é algo que é mais profundo do que o eu que nós entendemos que nós somos, que é o ego, né? O ego já seria essa ideia aí da serpente, essa ideia desse eu que é uma construção feita, alcançada através da experiência que nós, né, vamos construindo ali ao longo da vida, as nossas experiências de contatos, de interações com pessoas, com as casualidades, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? Então, quando a gente usa da magia para interferir nesse Mazal, nós podemos estar incorrendo em uma abreviação do efeito kármico. Então, é como se a gente tivesse que passar por certas coisas na vida para a gente alcançar um nível, um desenvolvimento através dessas experiências
E quando a gente usa da magia para poder realizar algo que talvez nós poderíamos alcançar depois de um longo período, depois dessas experiências, então a gente acelera esse processo. E pode ser que pelo fato de nós não termos a experiência necessária nesse momento dessa recepção dessa luz, nós possamos incorrer nesse efeito kármico acelerado. Então eu vou dar um exemplo simples aqui que eu até comentei com alguém esses dias, né, um amigo meu, a gente falava sobre isso. Então a gente estudando o Masala, os astros, né, o horóscopo, como queira, a gente entende então qual é a nossa tendência, né, de agir diante de certas situações. Então as possibilidades, né, de situações que possam vir a ocorrer naquele momento, essa leitura vai mostrar como que a gente pode aproveitar da melhor forma possível e agir dentro de um certo caminho que possa ser mais favorável, né? Não ser levado pelos impulsos, o que pode nos levar a um certo desconforto durante esse processo, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar a situação de um indivíduo que teria que passar por um processo de grande dificuldade na vida, onde ele enfrentaria muitas dificuldades, e essa pessoa busca, por exemplo, prosperidade, uma vida de abundância, de prosperidade financeira. Ela vai conseguir isso no futuro, né? Mas vai ter que trabalhar, estudar, trabalhar, passar por um longo processo, uma longa caminhada, uma longa jornada. Vai ser uma peregrinação até chegar num ponto onde ela finalmente alcança esse prêmio, né? O fim do ciclo se conclui ali. Então, quando ela descobre na magia um meio de fazer com que as energias que atuam no mundo acelerem esse processo e ela receba esse prêmio antes de passar por esse processo todo, pode ser que ela não tenha estrutura, né, para lidar com essa mudança tão radical. Então vamos imaginar o cenário em que essa pessoa ela não tem a capacidade, né, de lidar com isso de uma forma correta e começa a tratar mal as pessoas no seu entorno, achando que pelo fato dela ter alcançado esses recursos financeiros que dão a ela uma mudança de status, uma mudança, né, no seu padrão de vida, possa dar a ela um entendimento de que ela é melhor que os outros. O fato é que ela não é. Ela foi favorecida pelo Masala. Só que ela usou da magia para interferir nesse processo natural do Masala e acelerou isso. Então ela não tem a maturidade para lidar com isso. Então, por causa dessa imaturidade, dessa incapacidade de lidar com isso, ela pode sofrer um efeito kármico. Então as forças, né, as energias de Gevurot, as energias de julgamento, podem vir para cima dela e ela pode apanhar um pouco aí, ou muito, né, dependendo da situação, dependendo do nível de atitude, né, que ela venha a adotar nessas circunstâncias. E o que acontece? Se ela tivesse passado, né, por esse processo todo que ela deveria passar para alcançar então essa realização no fim desse ciclo, ela teria então essa maturidade, entenderia, né, e saberia lidar com as pessoas de uma forma melhor, teria mais empatia, ela teria a consciência de que o fato dela ter sido favorecida pelo seu trabalho e pelo Masala, né, depois de todo esse desenvolvimento, ela seria uma pessoa mais coerente, uma pessoa que entenderia que ela não é melhor do que ninguém. Ao contrário do que isso que acontece quando ela alcança isso, não tem maturidade para lidar com isso e acaba metendo os pés pelas mãos com atitudes, né, incompatíveis com a de uma pessoa madura. Então, esse aqui é um exemplo simples que eu venho tratar aqui. Então, muitas vezes, quando a gente se lança na prática de magia, a gente vai buscando, vai lendo os grimórios, vai com aquela gana, né, de querer fazer a coisa acontecer, é preciso a gente meditar muito, a gente estudar muito, ler muito e tentar entender o que é que pode vir a ocorrer, como nós podemos vir a lidar com esse resultado, caso ele ocorra, caso nós sejamos agraciados com essa realização e que efeito isso vai trazer na nossa vida. Porque geralmente se você pede uma grande soma de dinheiro, nesse exemplo que eu dei, né, você pensa só nas benesses que isso vai te trazer a nível material. Mas nós somos também seres espirituais, nós somos seres duais. Então é preciso pesar essa nova mudança, né, de uma forma mais profunda. Então,
pense nisso e procure atuar, né, usar da magia como uma ferramenta de forma que possa favorecê-lo, não só no aspecto material, mas também no espiritual. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.